Tome o seu lugar nesse momento, por favor. Mas é outra música. Em quantas páginas se escreve uma história? Quantas narrativas um único livro pode contar? E quanto nós precisaríamos para contar uma história que é eterna? Um enredo com milhares de personagens em diferentes épocas, mas que apontam para um único lugar. Um romance com drama, morte, choro, mas que procura um riso que jamais terá fim. Nós não teríamos tempo necessário para contar desde a primeira página, então vamos folhear alguns capítulos, começando por esse, escrito há mais de 2000 anos atrás. Meu amado, eu permaneci em Jerusalém e o Espírito Santo desceu sobre mim conforme você disse que aconteceria. Fui revestida de poder e o Evangelho continua sendo anunciado entre os judeus e os gentios. Todos seguem perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comendo juntos com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que eram salvos. Uma promessa, um voto, uma noiva esperando o dia do seu casamento e o noivo preparando tudo para recebê-la. Mas enquanto esse dia não chega, a noiva continua em terra estrangeira, cumprindo o seu propósito. Em Jesus, e toma o teu lugar. Em Jesus, vem dançar. Por quanto tempo uma noiva esperaria o seu casamento? Um dia? Um mês? 2000 anos? As primeiras páginas dessa história foram escritas com o sangue dos seguidores de um homem que derramou até a última gota de vida numa cruz por amor à sua noiva. Século I, inicia-se tremenda perseguição contra a igreja de Cristo. O Coliseu torna-se palco de terrível matança. Cortados ao meio, crucificados, servidos com tocha humana. Dia após dia, os cristãos eram mortos, mas não negavam a sua fé. Devorado por leões, sendo vergonha pública, mas não abandonavam a paixão pelo noivo que haveria de vir. Mas eu não parei. Quanto mais eu fui perseguida, mais eu cresci. Nada parou a pregação do Evangelho. Século III. O inimigo mudou de roupa. O Império Romano oficializa o cristianismo como religião oficial do Estado. O engano tenta macular o verdadeiro evangelho. Cristãos pagãos ou pagãos cristãos? Ficava a dúvida. Alto clero apodrecido até a medula. Uma neblina que perdurou por muitos séculos. O engano tentou macular o verdadeiro evangelho.
cristãos pagãos, pagãos cristãos, por todo o império. Mas eu vou resistir até que ele venha. Mas eu vou resistir até que ele venha. A igreja resistiu. Século XII, movimentos de protesto surgem. Petrolosianos, valdenses, os irmãos são como espasmos de um corpo vivo que não poderia ser atado, relutando contra a mentira que tentava ofuscar o cabeça da igreja, Cristo. Então John Hus se levanta. John Hus, o ganso, se levanta e declara: hoje morre diante de vocês um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que gritará a vocês a verdade. 100 anos depois nasce e grita a igreja. Lutero, grite a minha verdade ao meu povo. Somente a fé, somente a graça, somente a escritura, somente a tua palavra. Glória somente a Deus. Somente a fé, somente a graça, somente a escritura, somente a tua palavra. Glória somente a Deus. Lutero, Calvino, Zwingli e Anabatistas, peças de um quadro chamado Protesto, inauguradores de um novo tempo. A luta por um cristianismo ardente começa a se desenhar. Philip Spencer se torna uma voz na Alemanha. João Wesley se levanta na Inglaterra. Charles Spurgeon surge com seus sermões, apacentando a milhares. Algo novo estava surgindo. Vocês estão ouvindo? Eu escuto um som. Eu conheço. Eu sinto. Uma grande onda de avivamento está se movendo. E nada vai me deter. Século XX, um capítulo que recebe o título de Grandes Avivamentos. Somente a fé, somente a... Só esse som que está correndo na terra. Enfermos curados, nativos libertos, batismo com fogo em muitos lugares. É o som do avivamento. A igreja resistindo. 1904, o país de Gales vive uma ação em grande escala do movimento do Espírito Santo. 1906, cheio de unção, William Joseph Seymour se levanta no avivamento da Rua Azusa. A igreja experimenta uma manifestação do poder de Deus, milagres, batismo em línguas, curas e arrependimento. Algumas décadas depois, era a vez da África do Sul ser tocada com a glória de Deus. Erlo Stinge se levanta com um avivamento para os Zulus. E em várias partes do mundo, o Espírito de Deus se manifestava. Somente a fé, somente a graça, somente a escritura, somente a tua palavra. Glória somente a Deus. Está surgindo na terra. Ei!
Mas o inimigo da igreja continua procurando meios para impedi-la. A Primeira Guerra Mundial inicia-se, e além de grande destruição e caos, trouxe também grandes mudanças na igreja. A relação da política, o Estado e a igreja sofre grandes mudanças, mas as igrejas protestantes sobreviveram, e mesmo em meio ao caos, surge o movimento de missões internas e evangelização para o serviço social, um forte trabalho da mocidade. Eu vou resistir até que ele venha. Eu vou resistir até que ele venha. Eu vou resistir até que ele venha, pois o inferno não prevalecerá contra a igreja. Anos depois, os tambores de guerra voltam a tocar, mas dessa vez o maestro é Adolf Hitler. Inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Milhares de judeus são mortos em campos de concentração. Sobreviver. Eu vou resistir até que ele venha. Eu vou resistir até que ele venha. Em 1948, líderes protestantes se reuniram em Amsterdã e criaram o Conselho Mundial das Igrejas. Ali estavam representantes de 44 países. O Espírito de Deus fortalece os seus escolhidos. A igreja resistiu, mesmo quando tentaram tirar o seu chão. Quando tentaram tirar o nosso chão, o que nos sustentou foi sua mão. Quando tentaram tirar o nosso chão, o Senhor nos fez voar. Nesse contexto, o Brasil estava na agenda de Deus. O Espírito Santo começa a se mover na América Latina. Rio de Janeiro, 1859. Inicia-se no Brasil a Igreja Presbiteriana, uma semente que daria muitos frutos na nação. 1882, Salvador, Bahia, missionários norte-americanos fundam a primeira igreja batista do Brasil, o que causaria um impacto significativo nos anos seguintes na propagação do evangelho na nação. Belém do Pará, em 1910, recebe batismo de fogo no Espírito Santo. Daniel Berger e Gunnar Bring, dois missionários suecos recém-chegados dos Estados Unidos, são instrumentos de Deus naquele lugar. Era o início das igrejas Assembleia de Deus no Brasil. Os anos se passam e o Evangelho de Cristo cresce ainda mais na nação. Quando tentaram tirar nosso chão, eu permaneci, porque o Senhor estendeu a sua mão. Eu lutei, resisti
tua palavra me trouxe até aqui. Somente a fé, somente a graça, somente a escritura, somente a tua palavra. Glória somente a Deus. Aleluia! Do mundo, sobe aos céus a incessante oração de um homem. Ele clamava por avivamento em coreano, sem saber que a mensagem de Deus através dele seria traduzida em muitos outros idiomas. O pastor David Yong-Shu, em 1958, funda uma igreja na Coreia do Sul, que se tornaria um arauto de avivamento para o mundo, e através das células faria uma grande colheita mundial. Então, no Brasil, um homem é escolhido em Feira de Santana, Bahia, e conduzido pelo Espírito Santo é enviado ao Amazonas. Ali, o pastor René de Araújo Terranova funda a primeira igreja batista da restauração em Manaus, e juntamente com a sua equipe, torna-se uma voz de avivamento através do M2. Novos personagens estão surgindo nessa história. Quem eles são? Jovens